Estamos de volta e vamos direto para o quadro Viva a Cultura, onde você confere o clipe da semana selecionado pela nossa produção. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer.
como já é tradição, vamos assistir a mensagem especial do Arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. É a vez do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos, nesse final de semana, no segundo domingo da Quaresma, caminhando rumo à Páscoa da Ressurreição e continuamos também vivenciando no Brasil a nossa campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade esse ano, Fraternidade Ecologia Integral, e o lema, Deus viu que tudo era muito bom, Gênesis 1:31. Vamos perguntar cada vez mais se a nossa vida e a nossa vida cristã tem essa responsabilidade também com o mundo que nós vivemos, com a nossa casa comum, porque nós temos muitos pecados de diversas formas, né? Tanto contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos, mas também muitas e muitas vezes não vemos essa responsabilidade social. Cabe a nós vermos que o cristão, aquele que também tem essa responsabilidade com o presente e com o futuro, dentro da sua casa comum. E por isso mesmo, pensar quais são as atitudes concretas que nossa paróquia, nossa comunidade, nossa diocese, a nossa igreja está pensando para poder responder aos gestos concretos, além da coleta da solidariedade no Domingo de Ramos. Quais são os gestos concretos que nós podemos ter com relação à fraternidade e ecologia integral, onde o ser humano faz parte dessa ecologia, está ali presente também? Nós vemos, caríssimos amigos e irmãos, que muitas vezes falta um pouco essa responsabilidade de uma coleta seletiva de lixo, falta uma responsabilidade onde também jogar o lixo e não jogar na rua, ou no valão, ou no rio. E falta muitas vezes também a questão do plantio de árvores em nossa responsabilidade, nossa região. Enfim, tantas questões que existem, além, é claro, do respeito para com o dom que recebemos de Deus, que é nosso mundo, nosso planeta, a nossa casa comum. Crescei, multiplicai-vos, tomai conta disso tudo, né? E é nossa responsabilidade, meus irmãos e irmãs, e que nós temos que ter atitudes concretas. Por isso é interessante, já caminhando nesse segundo domingo da Quaresma, e nos perguntarmos se nós pensamos em alguma atitude concreta que, além daquilo que é a coleta pela solidariedade, né, na Domingo de Ramos, também alguma atitude em nossa comunidade, em nossa paróquia, enfim, em nossa diocese, para que nós possamos aprender a conviver com o meio ambiente onde nós vivemos de maneira responsável e de maneira também olhando para o presente e para o futuro. O segundo domingo da Quaresma, todos nós sabemos, sempre é o domingo da Transfiguração, primeiro domingo das tentações de Jesus no deserto, como nós ouvimos domingo passado, e o segundo domingo é da Transfiguração. Nos faz pensar justamente Jesus, que leva seus discípulos no alto do monte e lá se transfigura. Nesse ano nós vemos na versão de São Lucas, né? São Lucas, o evangelho desse ano, que ele vai colocar esse aspecto, ou seja, foram Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas, subiu a montanha para rezar, vida de oração, portanto, né? E enquanto rezavam, seu rosto mudou de aparência, e sua roupa ficou muito branca e brilhante. E eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, Moisés e Elias, e apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Ou seja, aparece justamente na oração essa transfiguração. E aparece em Jesus que vai concretizar tudo aquilo que o Antigo Testamento coloca. O profeta e também toda a Torá, Moisés e Elias, e que falavam sobre a redenção, a morte em Jerusalém. Nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que a Quaresma nos prepara, assim, para a Páscoa, para a paixão, morte e ressurreição de Jesus, e aqui na Transfiguração já anuncia aquilo que vai acontecer. Mostra Jesus já transfigurado e, ao mesmo tempo, com a conversa com o Antigo Testamento. Moisés e Elias falar sobre a redenção, a sua morte na cruz. E aí,
Pedro e seus companheiros estavam com muito sono e, ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens estavam com ele. Enquanto iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo, né? Enquanto ainda estava falando, apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E os discípulos ficaram com medo ao entrar dentro da nuvem. E da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. E enquanto a voz ressoava, Jesus se encontrou sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém do que tinham ouvido e visto. Este é meu filho amado, o escolhido, escutai o que ele diz. Ou seja, é a revelação de Jesus Cristo glorioso. Na cruz, veremos o Cristo padecente na cruz, morrendo na cruz por todos nós. No Monte Tabor, onde se estabeleceu por tradição, que foi a transfiguração, onde aparece o Cristo glorioso no seu rosto resplandecente, lembrando que ele concretiza todas as promessas do Antigo Testamento, e é o Senhor e Salvador, né, que vem dar a vida por todos nós. A palavra de Deus é muito clara, porque fala assim: é muito bom estar com o Senhor. Queremos até prolongar isso, vamos fazer 3 tendas, vamos morar por aqui. Sabemos que a festa das tendas lembra o povo de Deus que passava pelo deserto como nômade, mas lembra também esse bom poder estar com o Senhor. Vamos fazer as 3 tendas, vamos estar juntos, né, para poder conviver nessa alegria de ver o Cristo glorificado, né, como nós sabemos, meus irmãos, mesmo que nós o encontramos ressuscitado. E somos chamados cada vez mais a ter essa mesma alegria dos 3 discípulos. Ou seja, é bom estarmos aqui, né? E ao mesmo tempo escutar do Pai: Este é meu filho escolhido, escutai o que ele diz, né? Ou seja, podemos cada vez mais estar ouvindo o Senhor. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que o tempo da Quaresma, esse tempo de oração, de penitência, de confissão, de jejum, de abstinência, vai nos fazendo cada vez mais encontrar com o Cristo, que deu vida por todos nós na cruz, mas que está glorioso, ressuscitado no meio de nós. E quando nós o encontramos, encontramos a vida e sentimos bem estar com Ele. Aliás, a segunda leitura desse domingo, segundo domingo da Quaresma, aqui na carta de São Paulo aos Filipenses, na segunda parte, ele fala: nós somos cidadãos do céu, de lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas, né? Ou seja, depois de Paulo falar vários aspectos, ou seja, daqueles que vivem fora do caminho do Senhor, ou seja, uns que por aí se comportam como inimigos da cruz de Cristo e o fim deles é a perdição, ele fala: nós, porém, encontramos Jesus Cristo glorioso, ou seja, aguardamos Salvador Jesus Cristo. Ele transformará também o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que nós participaremos dessa glória do Senhor na ressurreição, ou seja, na eternidade. Enquanto caminhamos, nós vamos dando passos de conversão, de mudança, vendo justamente essa vida divina que recebemos pelo batismo vir até nós, caminhar conosco. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que essa vida divina vai transformando o nosso rosto, o nosso semblante, para que nós possamos cada vez mais e melhor viver a vida cristã e testemunhar a alegria do Senhor que está no meio de nós e caminha conosco. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que celebrar a transfiguração é poder ver que através da penitência quaresmal, da confissão, do jejum, da abstinência, cada vez mais nós vamos como que encontrando o Senhor ressuscitado, encontrando o Senhor com o seu rosto resplandecente. E quanto mais nós o encontramos com o seu rosto resplandecente,
também essa luz passa para a nossa própria vida. E essa nossa própria vida passa também, consequentemente, a anunciar essa luz de Cristo resplandecente para os irmãos e irmãs, até o dia em que nós pudermos viver a visão beatífica, perfeita, visão com Deus, seja após a nossa caminhada nesse mundo, seja no final dos tempos. Ou seja, poder fazer essa experiência do Senhor. E nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados a viver tomando consciência que o Senhor nos chamou a sermos homens e mulheres novos dentro da nossa realidade. Nos escolheu no meio de tantas situações, como aqui justamente o livro do Gênesis, leitura primeira, vai dizer, ou seja, a promessa que Deus fez com Abrão, né? Olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso com justiça, e lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar uma possessão dessa terra. Ou seja, meus irmãos e irmãs, Deus nos escolheu, nos tirou de onde nós estávamos para nos fazer cada vez mais experimentar essa vida divina em nossa vida. Experimentar essa graça de vermos uma vida nova, de homens e mulheres novos. E justamente o livro do Gênesis fala da origem de Abrão, de Ur na Caldeia, e da promessa do Senhor de uma descendência que ele jamais imaginava como poderia ser, mas se colocou a caminho. E Deus fez uma aliança com Abrão, que nós sabemos que quando Cristo, na última ceia, fala do cálice da nova e eterna aliança, fala que agora vai ser uma aliança que não mais vai ser necessária uma renovação, como as antigas alianças, mas já com Abraão faz uma aliança, e era como era costume na época, né, que era dos tratados, das concordatas entre as pessoas, onde os animais cortados no meio, né, se colocado um lá um na frente do outro, dessa metade frente da outra metade, e os que faziam o contrato passavam pelo meio, né, como que era de ter certa maldição se não observasse o contrato. Isso iria acontecer com aquele que não fosse fiel ao contrato. Mas a leitura fala desse modo de fazer o contrato, com a aliança, que variou de acordo com os tempos, né? E aí justamente fala, e quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Ou seja, é Deus que se compromete com Abrão e seu povo. Esse braseiro e essa tocha é o símbolo do Senhor que passa, se compromete. Não foi Abrão que passou, né, mas Deus que se comprometeu nessa aliança, né? Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes darei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Meus irmãos e irmãs, é bom recordar isso, o livro do Gênesis, as promessas que foram feitas aos antigos pais, Abraão e sua descendência, que foram cumpridas em Jesus Cristo, nosso Senhor, que transformou tudo isso na nova e eterna aliança, para que nós pudéssemos também ser transfigurados, renovados no Senhor. Nós estamos no ano do jubileu de 2025, peregrinos de esperança. E nós somos chamados, somos convidados a reavivar esse dom de Deus em nossa vida, a renovar a nossa vida no Senhor, a fazer a experiência de que aquilo que um dia nós já fizemos, já de acolher Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, de tê-lo encontrado, deixar com que essa luz dele iluminasse a nossa vida e o nosso rosto, podemos ser testemunha dessa luz de Cristo para os irmãos e irmãs, de nós, nesse tempo do jubileu, renovarmos, reavivarmos esse grande dom, seja com a remissão das penas temporais devidas pelos pecados perdoados, com as indulgências para nós ou para um fiel defunto, durante esse ano do jubileu, mas também, meus irmãos e irmãs, para que nós pudéssemos cada vez mais ser testemunha desse mundo novo, dessa vida nova que o Senhor nos conquistou. E no meio de tantas desavenças, dificuldades, perseguições, martírios, problemas mais diversos, sermos anunciadores dessa alegria. Escutem o Senhor, este é meu filho muito amado, escutai-o a mim todos. Nós sabemos escutar o Senhor e deixar-nos também transfigurar, né, como fala aqui a segunda leitura, também a nossa vida em Jesus Cristo, vivendo uma vida de homens e mulheres novos,
testemunho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, presente no mundo de hoje. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras, Dom Orani, e o nosso agradecimento especial vai também para você que esteve com a gente até agora. Nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas não se preocupe, se você perdeu algum momento ou quer rever os melhores trechos, é só acessar o nosso canal em youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. E aproveite para nos seguir também no Instagram, é o @ que aparece aí na sua tela. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e conteúdos exclusivos. Desejo a todos um ótimo domingo e uma semana com muita paz. Nos encontramos aqui no próximo domingo. Até lá, tchau, tchau!